Você ouve agora na Baruch FM, Conversar é Preciso. O universo da resolução de conflitos pela mediação privada. Apresentação Lígia Fortes. Olá, pessoal, queridos ouvintes, que saudades, que prazer imenso de estar aqui com vocês. Eu, Lígia Fortes, e hoje com a nossa queridíssima Gisele Fernandes, me assistindo aqui hoje. Aí vocês vão perguntar, mas cadê a Cíntia Lanzoni? A Cíntia Lanzoni está bem feliz, ela está bem feliz, tratando de outros projetos para a vida dela. Boa sorte para a Cíntia, que ela seja muito, muito, muito feliz. E está em nossos corações sempre. E vamos em frente. Hoje, pessoal, nós vamos ter no Conversar é Preciso, aqui pela Baruch FM, com o patrocínio da Sucedere, nós vamos falar sobre conflitos. Assim, você vai, mas a gente sempre fala sobre conflitos, sim, mas nos aprofundarmos um pouco mais sobre essa questão dos conflitos, entender melhor os conflitos. E depois, no Conversa da Varanda, nós vamos falar, né, Gi, sobre Brumadinho. Gi, muito boa tarde para você. Cumprimente os nossos... Boa tarde a todos. Parafraseando aqui a Lígia. Olá, pessoal. Seja muito bem-vinda, Gisele. Obrigada. Nós estamos muito felizes de ter você aqui. Eu igualmente. Então, assim, pessoal, vamos começando, dando aqui também, além de estarmos aqui na baruchfm.com, nós estamos no Facebook, o @Mediacão Arbitragem Práticas Colaborativas. No Instagram, Sucedere Mediacão. No Twitter, Sucedere M. No YouTube, Sucedere Mediação. E no site da Sucedere, sucederemediacão.com.br. No WhatsApp, por favor, liguem aqui, converse comigo e com a Gisele. Nós teremos muito prazer em esclarecer qualquer dúvida, recebermos qualquer crítica e também os elogios. O 11 no WhatsApp, 991455258. O fixo da Sucedere é 33821474. E o e-mail, vocês estão quase malucos, né, com tudo isso. contato@sucederemediacão.com.br. Na segunda vez que nós vamos repetir tudo isso, quem vai repetir é a Gisele. Sou eu. Pessoal, vamos meditar um pouco, conversar um pouco sobre os conflitos, né, Gisele? Que é a nossa matéria-prima para a mediação, não é mesmo? Verdade. Sem os conflitos, nós estaríamos na Rua da Amargura, né? É verdade. Mas isso não vai acontecer. Estaríamos em conflito. Não vai acontecer. Agora, é muito interessante pensar da onde vêm os conflitos. Por que é que eles surgem? Bem, os conflitos são da natureza humana. Inclusive, eles podem ser construtivos ou destrutivos. Se um conflito, às vezes é uma coisa muito simples, e se ele perdura por muito tempo, se arrasta, vão se fundando vários conflitos dentro de um conflito só. Sim. E que complica demais. Então, assim, na nossa vida, na construção do tecido da nossa vida, ao longo da nossa vida, nós vamos ter conflitos, sem dúvida alguma. A gente não precisa nem fazer uma pesquisa que nós vamos saber que o conflito faz parte da existência humana. Uma vez eu fui fazer uma palestra na OAB e eu fiz, e tinha um auditório, e aí eu comecei a palestra assim, pessoal, eu vou fazer uma enquete aqui, uma pesquisa. Quem no auditório nunca passou por um conflito? Quem não tem conflito? Ou quem está em conflito? Aí teve uma mão que se levantou, era de uma menininha. Ah, claro.
de 8 anos, que estava, eu falei, você não vale. Eu acho que uma parte dessa palestra deve estar no site, se não tiver, eu vou pedir para pôr. Então, assim, não vale, a criança não vale, mas mesmo a criança, ela tem conflitos. Tem seus conflitos escolares. Não é? Você com seus filhos, me diga. O que acontece? Só conflitos, né? São só conflitos. A mãe com o filho, as crianças na escola. Entre eles. Então, ao longo da nossa vida, nós vamos tendo percepções do nosso caminho, das nossas oportunidades, das nossas verdades, das nossas crenças. E ao longo do caminho, nós vamos também mudando. Graças, né? Temos que mudar. Nós temos que evoluir. Não dá para ficar parado na beira do caminho. Às vezes até aprendendo a lidar com o conflito, né? Não, então, e essa questão de você estar disposto a ouvir o outro, né? Ao longo do caminho, ouvir o outro é que te muda. Exatamente. É que você acorda para certas coisas. Lendo uma boa biografia, assistindo a um bom filme, se dispondo a conversar com pessoas das mais diferentes origens e culturas. Uma pessoa, às vezes não sempre, os mais humildes, uma pessoa analfabeta. Quanta sapiência tem essa pessoa, quantas coisas elas nos trazem para mudar. Então, o que pode evitar o conflito ou o que pode resolver o conflito? É a disposição, né, Afrânio? A Afrânio está aqui, boa tarde. Afrânio, nós chegamos meio aqui em cima da hora, porque está um trânsito em São Paulo horroroso, está tudo assim, as marginais, tem tudo. São Paulo... São Paulo hoje um pouco agravado, né? Se chove, se não chove, se cai viaduto, se vai cair um viaduto. É um conflito com São Paulo, né? Então, assim, as oportunidades que nos aparecem com os conflitos são muito grandes. Oportunidades de crescimento pessoal, de crescimento dos negócios, de crescimento nos relacionamentos pessoais. Sim. Com filho, com mãe, com pai, com namorado, com marido, né? Entre companheiros, entre companheiras, sabe? São inúmeros. E se não nos ativermos a isso, a gente não sai do conflito. Agora, é interessante que nesse mergulho conosco mesmo, você vai se aprofundando nessas questões que nos levam ao conflito e não ao diálogo. Por que a gente briga e por que a gente não conversa? Por que a gente não respeita a maneira do outro pensar? Sim. Por que nós somos tão resistentes a isso e tão belicosos? Né? Tão belicosos. Por quê? Porque sempre a gente tem a sensação que nós estamos perdendo alguma coisa. Que nós estamos perdendo, se pararmos para conversar. Vamos demonstrar fragilidade, vamos demonstrar que não sabemos, vamos demonstrar que estão abrindo a guarda. Expor as fraquezas da gente. Exatamente. Né? Qual que é o caminho para isso? Primeiro, assim, tomar consciência da sua própria natureza, né? Até onde que você vai, até onde que você consegue ir. Cada pessoa tem um mundo todo próprio, né? Tem uma música que fala, né? Qualquer canto no mundo é menor do que a vida de qualquer pessoa. A vida de qualquer pessoa. E é verdade isso. É uma verdade absoluta. Você pode ir para um lugar maior do mundo, e ele é menor do que o que temos dentro de nós. E isso é cada um das pessoas que habitam a Terra, imagina. Né? Então, assim, qual que é o papel do mediador? O papel do mediador é ele estar presente como um facilitador do diálogo. O mediador, ele não resolve nada, né, Gi? Não resolve nada. Sozinho ele não resolve nada, né? Na verdade, o mediador facilita com que as pessoas dialoguem, procurem uma solução para elas. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E da forma mais amistosa possível, né?
não necessariamente o pensamento de eu vou ganhar, quanto eu vou ganhar com isso, mas quanto eu vou ganhar com a resolução disso. Sem esse problema, né? Sem esse problema. Para que eu preciso desse Exatamente. problema? Para que eu preciso desse conflito? Sim, e só se abrindo ao diálogo, né? Agora, é claro, né, Gi, que quando você vai fazer uma mediação, essa mediação, a primeira coisa que tem que ter é a disposição das pessoas para o diálogo. Quer dizer, a pessoa tem que estar ali porque quer estar, não é? Agora, não é só o mediador, ele é um facilitador de diálogo, porque se as partes estivessem se comunicando bem, elas não estariam ali. Sem dúvida alguma, não estariam ali. Então, o mediador, ele é um profissional, é um cara que entende de certas técnicas. Então, aí dentro do que você falou, muito bem dito, ele é um facilitador que vai aplicar as técnicas para aproximar as pessoas adequadas. Exatamente. Né? Como você colocaria essas técnicas, Gi? Bom, eu acho que inicialmente as técnicas elas têm que ser aplicadas desde quando as pessoas iniciam, né, o diálogo. O local, né, a forma com que se coloca para as pessoas, colocar as pessoas de forma livre, né, para dialogar, que elas estejam dispostas a estar ali, já estão, por isso dispostas, né, e mostrar para elas que existe o caminho do diálogo e que através dele se resolve o problema da maneira mais fácil possível, né? Isso. Abrindo mão um pouco de um lado, abrindo mão um pouco do outro, para que ambos cheguem num denominador comum. Então, o papel do mediador, veja se eu entendi bem, o papel do mediador é um papel ali de buscar o consenso e o diálogo. Não Sim, é isso? Exatamente. É o papel do consenso e diálogo. Levar as pessoas a conseguirem conversar, Sim. Entender o outro e a si mesmo. Exato. Isso parece simples, mas é um belo de um salto. Mas o mediador, ele faz isso com maestria. E só realmente, se as partes não estiverem dispostas, é que ele não vai conseguir levar as partes a conversar e a entenderem que quando se tem um problema em comum, não é mesmo? Sim. Quando se tem um problema em comum, quem é que vai resolver, gente? É um terceiro? É uma pessoa estranha? Não, a solução, ela está com essas duas, com as pessoas envolvidas nesse conflito. Então, parte dela. Por isso que não é o mediador que resolve. Por isso que é uma autocomposição. Sim. Não é? Exatamente. É uma autocomposição. As pessoas ali vão ser, na verdade, vão receber técnicas, mas que elas vão usar essas técnicas, né? Sim. Elas vão aplicar. A gente vai... eu não gosto de usar o termo conduzir, porque dá a impressão que você está levando a pessoa ao acordo. Não. Quem constrói o acordo são as pessoas envolvidas. Sim, não é? Exatamente. Quer complementar alguma coisa? Exatamente. Diga. Eu acredito que, a gente fala aqui das pessoas envolvidas e parece pequeno, no conflito do lar, da família, mas através do diálogo, através da mediação e da aplicação dessas técnicas, qualquer problema, de qualquer monta, pode ser resolvido. Quando as partes estão dispostas, na verdade, a dialogar e a resolver, né? Que não basta ali estar disposto apenas a dialogar, você tem que estar disposto a resolver. Você tem que estar disposto também a expor as suas fragilidades, porque todos temos, né? E o conflito, inclusive, como você estava dizendo, o conflito é como uma árvore e aquilo que advém dele são as raízes, né? E que para a gente chegar na cerne do problema e resolver, a gente tem que cortando essas raízes que vão alimentando coisas ruins, né, entre as pessoas e afastando as pessoas, isso, né? Isso. Então, nós estávamos falando nessa linha do que você está colocando, muito apropriada, por que surge um conflito? Porque as pessoas divergem, porque somos diferentes, nós temos valores diferentes, crenças diferentes, nascemos numa família diferente, culturas diferentes. Então, assim, o aprendizado aqui na Terra, qual que é, né, pessoal? O aprendizado é aquele de conviver com a diversidade. Com a diferença. Né? É tão comum falar isso, mas é tão comum, mais comum ainda, as pessoas não entenderem
isso, né? É até a página 1, porque depois, a hora que começa a divergir, é para o outro. É muito bonito na vida do outro. Na vida do outro. Então, a gente esbarra o quê? O que é, por exemplo, o conceito para viver bem? Para você, para mim e para a Frane. Olha, uma coisa tão simples, né? Viver bem, por exemplo... Vou falar para a Gi, mas não é que ela é cervejista, não. Viver bem é assim, chegar no sábado, ó, tomar cerveja e ficar ali tomando sol, que vida boa. Tá, uma vida boa, sabe? Comendo, enfim. Para mim, é ler um bom livro. Olha que pessoa chata, né? Fala a verdade. Não, eu gosto também. Eu gosto de um bom vinho, né? A Gi também gosta, viu, pessoal? É que não tinha outra pessoa. Vou falar do Afrânio. Eu vou falar mal, vou botar o Afrânio. Tá mais pra cerveja. Eu acho. O Afrânio, ele é muito gordo, pessoal, o Afrânio. O Afrânio é uma coisa que vocês não possam imaginar. É uma deselegância, é um negócio. Então, assim, a gente está brincando, mas, assim, o conceito de viver bem, os preconceitos, por exemplo, isso entrava a vida da gente. Hoje, nós temos preconceito de raça ainda, né, Gi? É triste. De raça. Tem gente que não gosta de japonês, de negro, e também a misoginia, não gosta de mulher, né? Embora transe com elas, mas não gosta. Não gosta de criança, não gosta de bicho. Então, assim... Tem todo tipo, né? E quando a crença, o preconceito é uma coisa que não tem fundamento, na verdade. Só tem fundamento para a pessoa. Aí é complicado também. Aí surge o conflito. Vocês imaginam, na mesa de mediação, uma pessoa preconceituosa a respeito de determinada coisa Sim. que está posta na mesa e que dela depende a resolução do conflito. As coisas podem tomar uma dimensão incontrolável. Nem todo conflito é mediável. Agora vem essa notícia. Nem todo conflito é mediável. Por quê? Primeiro precisa partir das pessoas que elas queiram estar em... Já levantou? Faltam 15 minutos, pessoal. Então, agora nós fazemos um intervalinho. A Gi vai passar tudo que eu falei antes, ela já ouviu, então vai ficar fácil. Começa pela Baruch. A Baruch, nós estamos aqui na Baruch. Na baruchfm.com. Pode falar tudo de novo? Pode estar falando, pode falar. No Facebook. Bem devagarinho. @Mediacão, arbitragem, práticas colaborativas. No Instagram, Suceder e Mediacão. No Twitter, Suceder e M. No YouTube, Suceder e Mediação. O site, sucederemediacão.com.br. No WhatsApp, nossas críticas, elogios, sugestões, afins. No DDD 11 991455258. E o fixo da Sucedere, 3382-1474. E por último, e não menos importante, o nosso e-mail, contato@sucederemediacão.com.br. E tudo isso vocês podem ter à disposição no site da Sucedere, tá? Esse programa agora vai ao vivo, a cores, todas as terças-feiras, à 13h, para acompanhar o seu almoço. E na hora do cafezinho, o Conversa na Varanda, tá bem? Então vamos prosseguir aqui para a segunda e última parte do programa, para depois irmos conversar na varanda, né, Gi? Vamos para a varanda. Tá, então assim, o conflito aparece quando duas pessoas ou as partes veem que suas necessidades, elas não são satisfeitas simultaneamente. Eu quero um carro, mas eu quero agora. Não é... Aí vem a discussão. Não, mas nós vamos poder comprar só daqui a 5 meses. Aí pode surgir um conflito. Isso pode surgir, vamos passar para uma pensão alimentícia, por exemplo. Que é um problema. Você quer construir esse exemplo? Quer que eu construa o começo e depois você quer? Vai. Então, por exemplo, numa pensão alimentícia, o pai está desempregado. A pensão alimentícia seria de R$1.000, né? E
as necessidades do filho, mas a mãe trabalha, eu estou construindo agora esse exemplo, mas é um exemplo que a miúde acontece, tá, pessoal? Muito corriqueiro. A miúde acontece. A mãe trabalha, mas não consegue suprir tudo, né? Aí a gente faz, quando vem a câmara privada, nós fazemos, ou também, quando é no público, a gente faz o quê? Você levanta as despesas, Sim. divide por 2 e vai ver o que acontece. Tudo bem. Mas onde que esbarra isso? Às vezes, na intransigência da mãe. Pessoal, eu estou dando um exemplo, não é sempre a mãe que é intransigente, e, na verdade, não é uma intransigência, é uma necessidade. Mas você tem que ver o custo e a necessidade e a possibilidade, né? Você tem os custos com a necessidade e tem as possibilidades. Vamos ver se a Gisele continua esse exemplo. Gi, ou você quer que eu continue? Eu continuo, você que sabe. Posso continuar. Então, geralmente, a gente tem uma intransigência, seja da mãe ou seja do pai, com relação ou à possibilidade ou à necessidade. Então, geralmente, a mãe tem uma necessidade de um valor maior e o pai com a alegação de que pode pagar menos. A criança precisa, né? Sim, de um valor maior. Sim, né? E aí surge o conflito. Diante disso, a gente tem que apresentar caminhos e aplicar as nossas técnicas já mencionadas para fazer com que ambos entendam que oprimir o pai para pagar um valor maior não vai resolver o problema, porque a possibilidade dele não alcança, naquele momento, não alcança a necessidade da criança. Da criança. Né? Então, seria ajustar a mãe, ajustar a visão que ela tem da possibilidade do pai, para fazer com que o conflito se diminua e aí eles possam entrar num acordo para chegar num denominador comum e que não vá diminuir demais a possibilidade de atender a criança e que também não vá onerar demais o pai para não atender as necessidades da criança. Sim, sim. Então aí causa uma frustração, porque essa simultaneidade não é possível no momento, né? E as coisas vão mudando, você vai monitorando isso, né? Sempre é o estado de mediação, enquanto o acordo não se satisfaz no sentido assim, nesse momento esse pai está com essa situação, depois muda, especialmente em direito de família, né? As coisas são passageiras, né? Elas vão mudando, né? E ainda bem que essa questão da pensão alimentícia como guarda, ela tem possibilidade de ser revista sempre, né? Tanto de acordo com a possibilidade quanto com a necessidade. Isso. E, inclusive, você tem uma segunda possibilidade, quando as duas partes querem a mesma coisa, mas a situação é tão desigual que você não consegue chegar a um consenso. Ou então, quando as partes estão envolvendo problemas pessoais que não tem nada a ver com a... Aí é a separação do problema e das pessoas. Exato. Que não a gente não passa isso para o mediado, né? Não passa isso para as partes. Quem tem que saber disso é o mediador. Ele é que tem que conduzir a mediação, não no sentido de encontrar a solução, mas ele tem que conseguir admoestar, perguntar, conversar no sentido assim, olha, esse aqui é o problema, não é a pessoa, né? Exatamente. Vamos dar mais um exemplo, ainda dentro da pensão alimentícia ou da guarda, fica fácil de entender, não é? Sim. Por exemplo, pessoal, eu começo e você continua. Por exemplo, dentro dessa questão da guarda de um menor, às vezes acontece o seguinte, o casamento se desfez, vem o divórcio, a separação traumática, enfim. E o que acontece? Uma das partes, ou o pai ou a mãe, ficam muito, vamos dizer, rancorosos, muito bravos com isso, não consegue perdoar o companheiro ou a companheira, isso sim, pode ser tanto do pai como da mãe, também, né? Também. O outro já está com uma outra vida, com uma outra família, com outro companheiro ou uma companheira, e aí a coisa fica muito irritada, fica muito tóxica, né? Então, a partir daí você continua. E no meio disso, uma criança, o bebê, né, que tem necessidades, não só materiais, como, né, afetuosas, precisa dos pais, precisa de uma atenção
que não vai ter. Exatamente, é isso aí. E aí estão todos voltados para um problema que não é a criança. Pessoal deles. Exatamente. E aí, para resolver um problema, precisa do mediador, que é um profissional, que não só para aplicar técnicas, mas para ter essa visão de qual é o problema e afastar as pessoas do problema. Do problema. Né? Então, assim, não é bem afastá-los do problema, é separar. Agora aqui, separar a pessoa do problema. O que significa? Separar, assim, esse problema pessoal deles é outra história. O problema é o seguinte: vamos organizar a guarda do menor, as visitas do menor. Esse é que é o problema. Isso é que é o concreto, que tem que ser realizado e passa pelos dois que querem a mesma coisa. E sem os dois querem a mesma coisa, pessoal. Deles, né? Eles gostam, amam o filho e querem estar com o filho, os dois, né? Então, aí é isso, é separar o problema da pessoa, né? De não deixar aquilo pessoal, porque é pessoal, mas não pode misturar essas coisas. Você quer acrescentar alguma coisa? Intoxica qualquer tipo de diálogo ou de conclusão em favor da então, criança. Isso, então, as pessoas querem a mesma coisa ao mesmo tempo, né? E dá essa confusão. E cada uma imbuída de um sentimento, né? Porque às vezes... Genuíno e verdadeiro, inclusive, né? Cada um acha que está na sua razão. Exatamente. E a partir daí não quer abrir mão disso. Não. E aí o problema vai se tornando cada vez... Aliás, o conflito, né? Vai se tornando cada vez maior. E aquilo que era para ser simples, aquilo que era para ser fácil de se resolver, acaba se tornando um problema ainda maior. Sem dúvida, sem dúvida. Quanto tempo falta? 7 minutos, tá. É só para ver aqui, para a gente não deixar no ar algumas coisas. Nós estávamos falando dessas diferenças nas crenças e nos valores, né? Então, por exemplo, em relação aos valores, há também a noção, ou o que entende por certo e errado. Sim. Né? É uma coisa muito cultural, né? De criação. Culturas diferentes. Exatamente. As criações diferentes. Né? A gente vê lares que vêm de uma criação mais machista, vai ter um pensamento, mais feminista, vai ter outro pensamento, pessoas que não têm nenhum pensamento tão extremo, e assim, quando... Gi, e quando há o divórcio, e o pai tem uma visão da vida, e, aliás, foi isso que causou o divórcio, totalmente diferente da mãe. E aí, quando o pai, isso já aconteceu várias vezes, deve ter acontecido com você também, quando vai para, assim, as visitas, aí o pai tira lá foto com a criança, com a cerveja, ou com um monte de mulher em volta, ou a mãe, então, adora baile funk. Aí a criança fica lá na rua, vai lá para o baile funk, um outro terceiro. Então, gente, é uma loucura. Ou mesmo coisas mais positivas do que essa que eu coloquei, mas, assim, a divergência quanto colocar numa escola católica ou numa escola que simplesmente não tenha, que dá até arrepio, ideologia, né? Que, gente, isso é impossível, né? As pessoas pensam, pode ser? As pessoas pensam, então... Né? Ainda bem, né? A gente tem que contar com a capacidade das pessoas de discernimento, tem que fortalecer as escolas, os pais, as pessoas precisam estudar, né? Esse é que é o problema, né? As pessoas não pensarem. O que causa também, em cima desses valores, muito conflito, é aquela diferença em relação ao poder e às estruturas econômicas, né? Quando você tem algo muito lá em cima, em termos de poder, economia, e alguém lá embaixo, eu vou dar um exemplo que eu já dei num outro programa aí. Vocês lembram da Guerra das Malvinas? Os mais jovens não fazem nem ideia do que seja isso, mas é só ler, está lá no Google. Então, a Argentina resolveu brigar com a Inglaterra, né, pelas Malvinas. Uma coisa simples, a Inglaterra não tem poder nenhum, uma coisa assim, bem equilibrada. Bastante. Né? Quem é? Quem é? E, enfim, declarou guerra para retomar as Malvinas continuam com a Inglaterra, muita gente morreu, e nesse caso, Gi, se tentou fazer uma mediação. Por que não dá certo?
Por quê? A Inglaterra, gente, está muito distante. Para ela, ó... Não faz a menor diferença. Entendeu? Não adianta. Tentou negociar, sim, que a Argentina saísse, Claro. né, recolhesse as armas e que continuasse. Não foi demonstrado que é da Argentina, realmente, e tentou-se fazer isso. Eles não aceitaram e morreu muitos jovens, né, por causa de um general que queria se manter no poder para desviar a opinião pública, porque ele já estava lá embaixo, né, no bico do corvo, e aí ele inventou esse tipo de coisa, né, tinha lá 5 navios, né, e um monte de jovens que não tinham nem roupas adequadas, enfim. Então, essa desigualdade de poder econômico ou poder estatal mesmo da nação é uma coisa que determina muito uma inadequação, uma impossibilidade de mediação. Uma outra coisa que é interessante, as definições, por exemplo, às vezes a gente não tem definição de papéis, não tem definição de tempo, de dinheiro. Sim. Essas definições são muito importantes para determinar o caminho que você vai tomar para buscar uma resolução via mediação para um conflito. Às vezes, pessoal, falta o quê? Uma coisa que hoje no mundo é primordial: informação. Ou a informação vem errada, equivocada e compromete tudo que se vai fazer, ou a informação não existe. Então, fica muito complicado. Deixa eu ver o que mais nós vamos falar. Você quer complementar mais alguma coisa sobre o conflito? Essas questões que você colocou, eles, como a gente já tinha mencionado, contaminam de verdade o conflito, né, o problema, e aí fica realmente impossível de se resolver. São situações que afetam não só a vida daqueles inicialmente envolvidos, mas de todo mundo à volta e talvez resolvendo esse conflito de maneira inteligente, né, através de uma mediação, de um diálogo, deixa de se afetar a vida de muito mais pessoas. Né? Agora nós vamos continuar nos próximos programas falar sobre conflito. De novo, mandem dúvidas, mandem colocações, ponderações, críticas e elogios, que a gente vai gostar muito de todos eles, tá bem? Agora vamos, pessoal, para o nosso luxuosíssimo Conversa na Varanda. Bom, o assunto que está na crista da onda, e não é porque está na crista da onda só, mas é que é muito pertinente à mediação, à busca de consenso, aos entendimentos, né? Essa história tão triste, tão trágica de Brumadinho. Parecia que nós tínhamos deixado para trás esse tipo de desastre, de dor, mas não, nem passou a de Mariana, já acontece a de Brumadinho. Sob impacto ainda. É um impacto muito grande. E nesse caso, como todo mundo sabe, os conflitos de Mariana. Nós falamos muito sobre aquele desastre ambiental lá da Baía de Guanabara. Sim. E tem tantos outros. Trouxemos a doutora Flávia, que brilhantemente aqui nos deu 2 entrevistas, nós conversamos, e parece que foi uma coincidência, né, Afrânia? Uma coisa, foi muito oportuno, Deus me livre, né, que houve o desastre, mas assim, muito próximo do que fizemos aqui no final do ano, né? E o que nos traz, eu e a Gisele estávamos conversando, preparando aqui o Conversa na Varanda, o que nos traz a falar de Brumadinho? É um dado muito diferente de tudo que se viu já no Brasil diante de um desastre dessa magnitude. Não tem um desastre socioambiental desta magnitude no Brasil ainda, mas Mariana foi também, era o maior até agora, né? Só que esse se transformou no maior desastre socioambiental, né? Porque a dívida com trabalhadores, a dívida social é imensamente maior do que a de Mariana. Com a natureza, inclusive. Com a natureza. Mas o que nos deixa, assim, um pouco mais confortados, vamos dizer assim, é a atitude do Estado brasileiro. Gente, tirem aquela roupa
de partido político, de radicalizações, né, de negativações. Nós não estamos falando disso aqui. Nós estamos falando das instituições, né? Exatamente. E as instituições estão funcionando de uma maneira maravilhosa. É uma coisa que nunca se viu no Brasil, uma mobilização como esta. Os que nos governam indo até o local, convocando o ministério, as pessoas indo até lá, a mobilização dos ministérios públicos, estadual, federal, da Procuradoria-Geral da República, Raquel Dodge, grande Raquel Dodge, do Supremo Tribunal Federal, na pessoa do... Do Dias Toffoli que você falou. Fala alto, Do pode Dias falar Toffoli? alto, eu esqueci o nome, do Dias Toffoli, a presidência do Dias Toffoli, são surpresas muito boas. A Raquel Dodge, através da Procuradoria-Geral da República, e o Toffoli, através do Supremo Tribunal Federal, eles fizeram um tipo de acordo, convênio, como queiram chamar, que se chama Observatório de Catástrofes, de desastres. Desastre já é grave, né? Não precisa ser redundante. E eles fizeram esse acordo assinado para que isso seja olhado com lupa, inclusive com o compromisso de interferir em Mariana, Sim. nas coisas que estão feitas e que deixaram de ser feitas, a maioria delas, em Mariana, e que agora estão sendo feitas em Brumadinho, né? Já a minha última fala vai ser essa, depois a Gisele tem informações e vai complementar lindamente isso que eu estou dizendo. Mas é assim, pessoal, é preciso ter consciência que os problemas, que é um problemaço, uma coisa imensa, Sim. né? Essas catástrofes, elas não precisam ser resolvidas no Poder Judiciário. E isso se sabia, Mariana, por isso que nada foi feito até agora. Vai para o Judiciário e para lá, discutindo competência, discutindo o sexo dos anjos, né? Fazendo as pessoas, tripudiando em cima do sofrimento das pessoas. Então, assim, é bom que tenhamos consciência que a maioria dos conflitos, dos desastres, podem ser resolvidos. O desastre não é em si um conflito, mas ele gera conflito de uma magnitude enorme, né? Então, eles podem ser tratados e vão ser tratados prioritariamente através de consenso, de busca de consenso, de mediação, extrajudicialmente, agilizando as práticas burocráticas, administrativa, levando afago e soluções para as pessoas que precisam disso já, não é amanhã. Isso pode ser feito já, tem que ser pago já. Não é para daqui não sei quanto tempo. Isso tem que ser definido. As pessoas têm que ter dinheiro para viver, para sobreviver depois de uma catástrofe dessa. Se levantar com as perdas emocionais que tiveram dos entes queridos, com as perdas materiais. Quer dizer, você está na sua casa, de repente, você não tem mais nada. Se você não morreu, né? nem família. Né? Então, assim, isso não é para postergar, para arrastar. E isso é possível com a mediação, com a busca do consenso, com o diálogo. É muito possível. E é isso que esses órgãos, que essas instituições que eu mencionei estão fazendo nesse momento. Tanto em Brumadinho, quanto em Mariana. Então, o quadro, pelo menos, é o que se nos apresenta, e se não acontecer, a gente vai falar aqui, mas é o que está sendo promovido no momento. E para o que nós aplaudimos. É isso que tem que ser feito. É isso. Então, era o que eu tinha para dizer. Esses processos dialógicos, eles são fundamentais, eles enriquecem qualquer discussão e são muito bem conduzidos. Nós temos pessoas muito competentes para fazer isso e que vão certamente
desaguar numa solução mais rápida e mais justa. Não é, Gi? Com certeza. Você tem algumas coisas, algumas informações aí. Na carona daquilo que nós estamos falando aí com relação a um tratamento rápido para o problema das vítimas, né? Que aí são enormes. O presidente da Vale se reuniu agora, né, no dia 31, com a Procuradoria, promotores e, enfim, procuradores da Procuradoria-Geral da República, e já se iniciou a discussão para um acordo extrajudicial para o pagamento de indenização das vítimas. Então, já estão em diálogo para resolver isso, abriram mão já de qualquer promoção de ação judicial para pagamento dessas indenizações, o que é maravilhoso para as vítimas, se é que a gente pode usar esse termo nesse momento tão triste para eles, né? Porque, de certa forma, vão ter um ressarcimento, ainda que não justificável, né, mais rápido, que possa trazer para a vida deles um pouco mais de conforto, um pouco mais de alento, né. Estão sendo feitas aí diversas discussões. Falou-se, através da Vale, falou-se num valor inicial de R$100 mil de indenização, mas isso já foi afastado pelo presidente da Vale, até porque, dadas as circunstâncias, não se tem noção ainda da quantidade de vítimas. E não dá para padronizar também, né? Cada caso é um caso. A extensão disso na vida de cada vítima foi de forma diferente, né? Tem famílias que tiveram perdas fatais, tem pessoas que ficaram impossibilitadas para o trabalho, enfim, tem todo tipo aí de situação, fora a questão com relação à própria Brumadinho, né, a cidade que aí 90% da renda da cidade é voltada para mineração. Como Mariana, né, mas para você ver, né, a diferença de atitude que parte do governo, que parte aí das instituições, vem trazendo já um resultado completamente diferente daquilo que foi Mariana, porque nem se terminou ainda as buscas às vítimas e já se tem conversas para indenização daquelas que estão aí, das famílias. Né? Isso é que, desculpe. Imagina, pode. Isso se chama o quê? Presença do Estado. Exatamente. O Estado, o particular, o cidadão, não consegue resolver isso sozinho. Sim. Então, é vontade política. Sim. É a presença do Estado para resolver coisas que lhe cabem resolver. Exatamente. Né? Exatamente. É isso, pessoal. Nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito felizes de estar aqui com vocês. Estejam sempre conosco. É uma alegria imensa estar aqui. Muito obrigada pela audição. Um abraço a todos. Um abraço. Uma ótima semana, né? Ainda tem um chãozinho para a semana. Uma ótima semana.